Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Começando mais uma live aqui então pelo Dr. Francisco Advogados, onde nós estamos. Estou sozinho aqui na sala, então vou tirar minha máscara, respeitando sempre os protocolos de saúde, protocolos de normas sanitárias. Então, hoje nós vamos trazer muitas informações para você, como nós já falamos no spoiler, sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, né? Então, eu sou o Felipe Godoy, sou assessor de comunicação aqui do Dr. Francisco Manuel da Silva Advogados, e vamos trazer muitas informações relevantes para você. Esse conteúdo vai ficar salvo, e eu já vou convidar aqui também o nosso participante, o nosso ministrante da nossa explanação nesta tarde aqui, nessa segunda-feira, que é o doutor Rodrigo Monteiro. Deixa eu ver aqui já para ele já entrar. Assim, começando esse nosso bate-papo, as pessoas que vão entrando, vai ser bem legal também. A gente escolheu esse horário e aproveitando. Ô, Rodrigo! Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo certo? Tudo jóia contigo, Felipe? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Agora eu estou aqui no escritório do doutor Francisco, Ah, então, vamos fazer a live aqui, então, aproveitando aqui o escritório, pessoal, para conhecer, nós estamos aqui na sala de reunião aqui do Dr. Francisco Manuel da Silva, e vamos falar um pouquinho sobre essa data importante de hoje, né, Rodrigo? Sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, Industrial, né? Mas o primeiro, antes da gente começar a falar um pouco do que é essa data, Rodrigo, eu queria que primeiro você se apresentasse, né? Quem é o Rodrigo, como é que começou, como é que foi a sua formação, a partir de quando começou a sua ideia de ingressar nesse mercado. Fale um pouco para nós, então, sobre quem é o Rodrigo Monteiro. perfeito. Muitíssimo boa tarde. Meu nome é Rodrigo Monteiro. A minha história na propriedade intelectual, ela começa desde pequeno, né? A nossa área, ela é conhecida, né, por grandes escritórios e grandes famílias que trabalham dentro da propriedade industrial aqui no Brasil, principalmente, e no mundo como um todo, isso é bem comum também. Passar de pai para filho, como foi no meu caso, né? Meu pai já não está entre nós, infelizmente, né? Portanto, eu trabalhei durante muitos anos no escritório juntamente com ele, e vai fazer questão já de um ano, né? Onde eu resolvi seguir carreira solo. Exatamente como o Dr. Francisco fez num período anterior, me lembro de estar aí nessa mesma sala onde tu se encontra, e nós comentarmos a respeito disso, né? Da necessidade de novos ares, novos desafios, que foi o que aconteceu comigo. Pois bem, eu trabalho já há 25 anos na área, como isso vem de berço, desde pequeno sempre escutei a respeito da propriedade industrial e intelectual, né? E assim vim me aperfeiçoando. Entrei no mundo jurídico inicialmente na UBRA, no Rio Grande do Sul. Após isso, quando eu morei 8 anos em Criciúma, eu fiz na Unesc, e depois um retorno ao Rio Grande do Sul, aonde dei continuidade na PUC, né? Eu tive aí também o concurso de agente da propriedade industrial, que foi aberto pelo INPI em 2009, onde eu passei nas duas etapas e recebi o título do Estado de agente da propriedade industrial, né? O número 2249. Né? Após isso, fiz diversos cursos, dentre eles também o curso fornecido pela BAPSU e pela AJURES do Rio Grande do Sul, que é a Escola Superior da Magistratura, onde me foi conferido o título também de perito dentro da área. Então, minha formação profissional, sempre trabalhei atendendo grandes, pequenas, médias empresas, profissionais liberais, né, e pessoas físicas, atuantes essas que necessitam de uma assessoria quando buscam aí a proteção de seus inventos, sejam eles modelos de utilidade, patentes de invenção, ou até obras artísticas de cunho artístico, científico ou literário. E nós já trazemos um pouco para a parte dos direitos autorais, assim como softwares e diversos outros mecanismos que a propriedade intelectual oferece para a proteção aí dos seus titulares. Legal. Bom, Rodrigo, eu queria que você explicasse para nós, então, um pouco das mudanças da economia, mudanças de mercado. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de um novo normal,
né? Então, não só na parte da saúde, mas também na parte do dia a dia dos negócios, no dia a dia das empresas, né? Então, esse movimento que nós estamos fazendo hoje, essa live, é uma das grandes tendências também, né? Então, normalmente nós faremos um evento presencial, um evento que envolvia várias pessoas. Você consegue explicar para a gente o que tem evoluído nesses últimos meses, esse último ano, né? A parte da propriedade industrial também com a pandemia, o que tem influenciado no mercado para você, Rodrigo? O que a gente pode, que a gente percebe já de imediato é justamente o que tu fala, esse novo normal, né? Nós tínhamos como costume visitar clientes, ser recebidos, tratar a matéria pessoalmente com os clientes, e o que a gente percebe agora é mais o ambiente virtual, assim como nós estamos fazendo essa live, né? Os clientes são receosos de receber e tem muitos deles já adotando isso como prática, né? Então a gente é muita reunião, muito Meet, muito Zoom, muita call, muito vídeo chamada para diluir dúvidas que somente presencialmente antigamente nós fazíamos e hoje há essa necessidade do virtual, né? Também queria deixar claro que estou sozinho no meu ambiente aqui, por isso estou sem máscara, tá? Seguindo aí todos os protocolos, né? Entretanto, teve clientes da necessidade de nós fazermos reuniões presenciais, aí todos adotamos os protocolos de segurança, né? Outra coisa que é interessante nessa questão do novo normal é que a gente percebe um aumento também, pelo estado de pandemia, no número de cópias de produtos de clientes, né? Então, as demandas judiciais elas tiveram um aumento nessa pandemia, tá? Isso aí já é uma coisa que já está evidente pelo número de serviço que nos vem chegado e demandas que são ingressadas ao judiciário. Por quê? Né? É justamente isso que a propriedade intelectual oferece, né? A proteção para aquele titular, determinada marca, determinado patente, ou titular de qualquer outro registro intelectual, seja eles obras artísticas, literárias ou científicas, né? Então, no momento de pandemia, quando a economia ela está mais fragilizada e as empresas também, é muito mais fácil, ao invés de tu desenvolver um produto, tu copiar algo que já está existente. E é o que efetivamente a gente vem percebendo pelo número de demanda. Aqui em Santa Catarina, eu falo de Porto Belo, né? Nós temos cliente em Braço do Norte, possuímos cliente em Uruçanga, Cocal do Sul, Criciúma, Içara, enfim, né? A gente já percebe, sim, né? Um aumento nesse tipo de demanda. Esse novo normal da propriedade intelectual, que eu posso me referir nesse primeiro momento, é que é uma grande novidade que está acontecendo no NPI após, né, a adesão aí do governo Bolsonaro ao Protocolo de Madrid, né? É o que nós chamamos de propriedade intelectual 3.0, que em certa parte nos preocupa, né? E de outra parte nos favorece também pela mais celeridade que está se dando aos julgamentos das marcas e patentes no Brasil. Marcas mais, né? Antigamente, eu cheguei a trabalhar, Felipe, para te ter ideia, com datas próximas a 6, 7 anos para a concessão de um registro de marca, né? Então, tu imagina, eu tenho essa carinha aqui, mas já tenho 25 anos de experiência dentro da área. Então, há 25 anos atrás, quando nós fechávamos um pedido de registro de uma marca, nós informávamos aos clientes, né, que nós teríamos aí um prazo de 6 anos para a concessão de um registro de marca. E claro, antigamente era tudo no papel, petições via papel, tinha que ir na delegacia do NPI para fazer esses protocolos, coisas muito retrógradas, tá? Mas era o prazo que nós tínhamos, né? E esse mesmo assim se depositava a marca, né? Então, hoje, com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, e todo o peticionamento já informatizado, e todo ele realizado via internet, nós temos aí o prazo de concessão de uma marca a 1 ano, né? Então, nossa, essa propriedade intelectual 3.0, além dessa celeridade, que é muito boa, tanto para marcas assim como para patentes, ela também traz uma problemática, porque é a utilização de muito software e softwares para fazer o julgamento, né? E inteligência artificial também. Então, ela tem uma parte muito boa, mas uma parte que também não podemos dizer que é 100% confiável, porque ela não tem a humanização, né, nos julgamentos. Mas é onde, no mundo inteiro, está se correndo, né? É para a utilização da inteligência artificial para fazer esses julgamentos, ou seja, são fixados parâmetros pré-estabelecidos a um software e esse software faz essa espécie de análise, né? Então, isso através do NPI, Rodrigo. Exatamente, né?
Então, é o futuro, é para onde nós estamos caminhando, né? É o que nós chamamos de propriedade intelectual aí, 3.0, 4.0, seja como o pessoal vem denominando, né? Que é um pouco arriscado, mas é mais sério, enfim. Não digo que é ruim, mas tem, sim, como todos, a tecnologia, ela tem disso, né? Ela traz um lado menos humanizado, mas mais sério. Certo. Ô, Rodrigo, e agora falando já de alguns segmentos, de mercado, segmentos de ascensão que a gente pode observar. O que você, Rodrigo, enxerga também, né? Quais são os segmentos hoje que você tem percebido mais uma demanda um pouco mais em expansão? Seria, de repente, uma área da saúde, área de tecnologia? Você tem percebido que tipo de situação que hoje tem mais tido demanda para que possa ser atendido também o serviço de propriedade intelectual, não só na parte do registro de marca, mas também em patentes, em software, né? O que você tem percebido nesses últimos meses e anos, Rodrigo? Desde que iniciou a pandemia, a gente vê uma demanda muito crescente na indústria de descartáveis, sem sombra de dúvida. Tá? Perfeito. Por incrível que pareça, tanto de situações de cópia, como situações de solicitações de novos pedidos, justamente por não termos mais essa questão de possibilidade de ingresso a determinados estabelecimentos, principalmente restaurantes, bares, né, lanchonetes e assim por diante. Então a gente vê uma crescente muito grande dentro deste mercado, tanto em solicitações de novos registros como de cópias, como as demandas judiciais, né? Justamente por essa necessidade do delivery, da entrega, do embalamento e entrega de determinado produto, né? E como o pessoal está em casa, né, se resguardando de todo essa problemática que o vírus traz, e o perigo que realmente acarreta. Eu já tive situações em minha família, né, de pessoas que faleceram, né? Já tive amigos próximos, a gente sabe que a coisa não é brincadeira. Então, a gente vê essa demanda muito crescente, tá? Eu posso colocar, eu não posso porque tem contrato de sigilo de informações, mas a crescente ela é muito grande de cópias também, né? Então, esse setor em específico, eu posso te garantir que tem uma expansão muito grande. E na área da saúde, né, infelizmente, os laboratórios brasileiros, né, estão trazendo muita tecnologia importada, embora nós estejamos desenvolvendo uma tecnologia brasileira, né, para a Covid-19. Entretanto, a gente vê na área da saúde muita transferência de tecnologia. E os contratos de transferência de tecnologia são todos eles averbados junto ao INPI, né, o que é importante ressaltar. Então, uma coisa tem que deixar muito clara, né? Nós tivemos aí também um ministro Dias Toffoli, né, que se pronunciou a respeito do artigo 40, o parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, que cautelarmente, né, suspende os efeitos, né? Então, a gente vê já um movimento justamente dessa parte federal do governo, né, através do Poder Judiciário, em resguardar o futuro, né, a que nos venham essas tecnologias através de patentes aqui no Brasil, a questão de prorrogação das suas validades. Porque nós temos um parágrafo único, que permite-me ler aqui, Felipe. Sim, sim, imagina. O parágrafo único da LPI, tá, do artigo 40, ele fala o seguinte, tá? O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para uma patente de invenção e inferior a 7 anos para a patente de modelo de utilidade. O que acontece? O Brasil tem um backlog muito grande de patentes. O que é esse backlog? São patentes a serem julgadas. Ok? Digamos que tem um pedido de uma patente de invenção. Tramitamos junto ao NPI. Essa patente ela vai ter uma validade de 20 anos. Só que eu protocolei ela hoje no NPI e o NPI está demorando 12, 13 anos para me dar um julgamento. Ou seja, quando ele me der a concessão da patente... Vai ter 8 anos. 8 anos, Vini. O que esse artigo estabelece? Que eu vou ter um mínimo de 10 anos. Né? Então, ou seja, o meu tempo de validade da minha patente ele se estenderia por mais 2 anos. Está entendendo a lógica? E o que se discute é isso. Né? Esse artigo, na realidade, né, o objetivo dele era fixar na lei algo que fizesse o nosso governo se agilizar, né, para fazer o julgamento dessas patentes. Né? O que, infelizmente, não acontece. Né?
Então, o que se está colocando em xeque é isso, mas principalmente, né, as questões por pendências judiciais, enfim, né, que acabam agravando esse período que nós temos aí, que nós chamamos um período interno para concessão de patentes aqui no Brasil. Perfeito. Ô, Rodrigo, falando de um segmento de mercado que nós sabemos que você tem atendido bastante, que é também um setor da indústria alimentícia. É um segmento também que se valorizou muito, as pessoas estão comendo mais em casa, existe uma demanda maior, né? Eu queria que você explicasse, não sei se você vai poder também citar nomes, mas, né, o que você tem conseguido atender determinada indústria alimentícia, outros segmentos nessa área também, que nós temos visto uma crescente muito grande, que a nossa região aqui, o sul do estado também, tem tido uma boa demanda e uma boa representatividade perante ao mercado, né? Então, o que você tem de ações, iniciativas bem-sucedidas? O que eu posso te comentar, claro, não vou citar marcas de clientes, né? A gente tem Certo. percebido uma escassez, né, na realidade, de produtos básicos que os clientes se utilizavam como matéria-prima para confecção de alimentos, né? Alimentos, sejam eles processados ou não. Tá? Vou te dar um exemplo básico. Tem uma grande indústria aqui de Santa Catarina, qual faltou leite, que é matéria-prima básica. Né? Então, Nossa. a gente percebe um aumento no consumo muito grande. Né? E a gente vê também indústrias de bebidas alcoólicas, tá? Se utilizando também do coronavírus e do vírus que aí está, para ajudar, e assim, um aspecto social muito relevante, que ele não se trabalhava com álcool em gel, não tinha no portfólio, né? Mas como já todo o processamento dentro da própria indústria, auxiliaram, né, seus municípios e o próprio estado, né, e começaram a confeccionar aí o álcool gel 70%. Isso indústrias de bebidas, num caso, e no outro tratando aí indústrias alimentícias. Né? A gente vê que, por um lado, na indústria de alimentos faltou matéria-prima, tendo em vista o alto consumo, que, por incrível que pareça, as pessoas dentro de casa, elas acabam consumindo muito mais alimento por estarem num Ansiosos, novo né? comum. Ansiosos. Exatamente, por É. estar num novo comum, não estar acostumado. E a gente percebe realmente, porque querendo ou não, nós vemos em mídias sociais, né? A gente percebe que, às vezes, a gente olha determinada pessoa, nossa, como ela tá gordinha, mas porque é justamente isso, é estar dentro de casa, é estar ansioso, o que acaba fazendo se comer mais, né? E assim, não houve grandes desenvolvimento, grandes, através do que eu tive contato, tá? De novos produtos, não. Até porque, assim, você teve, claro, lançamento, nada muito novo, porque, na realidade, o básico do básico do básico no meio de alimentação estava sendo muito consumido. Tá? E, por outro lado, a indústria de bebidas aumentou muito, né? A diversidade, por exemplo, bebida. Porque a gente fala alimentos, nós temos que falar bebida, se é Claro, doce de claro. leite, se é pão, se é massa, porque a variedade é enorme, se é carne. Né? Eu posso colocar um grande supermercado aí da tua região, da região sul de Santa Catarina, que está lançando uma linha nova também de carnes, né? Que são carnes britânicas. Né? Eu não vou citar o nome, mas enfim, para te ter ideia, o tamanho, o consumo que está se buscando novas variedades de raças para carnes, para levar ao consumidor final, embora o preço da carne tenha subido bastante. Mas o que Sim. acontece? De tantas pessoas ficarem em casa fazendo a própria alimentação, enfim, acabaram se desacostumando e querendo buscar novas opções. Agora posso falar um caso, uma marca que não é. Tu vê a Seara. Né? A Seara, Certo. que não estava, não é um cliente meu, não tem nada a ver comigo. A Seara não estava entrando tanto nesse nicho, né? E lançou agora uma linha especial, né, de suínos, né? Com todo um diferencial no mercado concorrencial, justamente para o que? Atrair o diferente. Né? Teve até agora, inclusive, no Big Brother Brasil, uma enorme propaganda, né? Onde eles faziam churrasco, só essas carnes suínas com cortes especiais e diferenciados. Nossa, interessante essa parte da Seara Alimentos, eu até coloquei ali também para a gente tá lembrando, né? Ô, Rodrigo, agora indo mais para a parte para a gente poder atender aquele empreendedor, aquela pessoa que às vezes perdeu o emprego, ou que precisa criar um negócio novo, se diversificar nesses nossos novos momentos, né?
qual é o básico? O que o Rodrigo Monteiro, agente da propriedade industrial, pode sugerir, né, para quais são os caminhos que esse empreendedor possa seguir? Por exemplo, ele quer ir para um determinado setor de tecnologia, ele quer criar uma indústria num determinado foco, né? Qual é a orientação básica que você concede, né, junto com uma assessoria jurídica, no caso, por exemplo, do Dr. Francisco da Vida? O que você indica para que essas pessoas possam estar se precavendo, possam estar se protegendo dentro dessa nossa data de hoje, agora no Dia Mundial da Propriedade Intelectual? Isso. Lembrando, né, que hoje, dia 26, Dia Internacional da Propriedade Intelectual. Antes de eu entrar, Felipe, nesse teu assunto aí, eu quero remeter um pouquinho à história da propriedade intelectual, já que hoje estamos no Dia Internacional da Propriedade Intelectual. Ótimo. Embora poucas pessoas saibam, o Brasil é o 4º país no mundo a ter legislação que se refere à patente e à propriedade intelectual. Tá? A primeira referência que nós temos a nível mundo, tá, de propriedade intelectual no tocante a patentes vem da República de Veneza em 1416, na qual Francisco Petri, tá, ele requeriu a concessão da patente para construir 24 moinhos movidos a água, por incrível que pareça. 1416. Então, nós temos dentro dos marcos históricos a primeira legislação, tá, que é a Lei Veneziana, que veio um pouco depois desse requerimento do Francisco também, né? Mas Petri, lá de Veneza, tá? Foi de 19 de março de 1474. Depois nós temos a Inglaterra em 1623. Depois disso, nós temos os Estados Unidos em 1770. E logo após, nós temos o Brasil. Por incrível que pareça. Bem avançado. Bem avançado, né? Exatamente. Na realidade, o que acontece? Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, né, nós tivemos aí a instauração de uma espécie de junta comercial, tá, pela coroa portuguesa. Né? E logo após a instauração, né, que isso aí foi em 1808, o príncipe regente Dom João VI, em 28 de janeiro de 1809, ele começa a oferir, né, títulos de patentes a inventores, que seriam registrados nessa espécie de junta comercial. Então, nós temos nós somos os quartos a receber, né, legislação própria a respeito da matéria. Claro que nós tivemos a criação, né, do INPI em 1970, né, com a extinção do Departamento, né, de Propriedade Intelectual, de Propriedade Industrial, com a instauração do INPI, e o grande marco foi a criação do Código de Propriedade Industrial em 1970, né, que depois veio a ser aperfeiçoado pela LPI 9279 em 96, aí no governo Fernando Henrique. Tá? Bom, posto isso, que é um fato é interessante a gente colocar na história, nós somos o 4º. Né? Como nós falamos de propriedade industrial e intelectual, nós temos um universo muito grande. Por exemplo, software. Tá? Nós vemos aí uma crescente, aplicativos hoje, né? A questão de software, aplicativos está muito em voga. Né? Primeiro, quero fazer um aplicativo, tem um software, o que eu tenho que proteger? Primeiro, nós temos que saber como você vai querer proteger, se em nome de pessoa física ou jurídica. Porque qualquer uma das duas pode ser titular de um direito de propriedade industrial no que esteja software. Né? Você pode fazer um registro de um código-fonte junto ao INPI. Né? Entretanto, quem é o titular de um direito de software? É uma pessoa física. Né? Pessoa jurídica não cria nada, quem cria somos nós, humanos, pessoas físicas. Então, nós temos que ceder e transferir os direitos para essa pessoa jurídica que irá solicitar o registro do código-fonte junto ao INPI, colocando e nomeando os titulares. Né? Dependendo da forma de contratação, né, desses funcionários, digamos, dessa empresa de software, não há necessidade, há exclusão, inclusive, pela própria lei. Ok? Então, se eu tenho um software, se eu tenho um aplicativo, a primeira coisa que eu tenho que cuidar é o registro desse aplicativo, né, no que tange o software junto ao NPI. Lembrando que ali vai tratar-se da questão funcional e código. Né? Diferentes são o quê? Eu gosto de trazer software, porque através de um software eu consigo explicar quase tudo. Tá? Esse software ele vai ter um nome, o aplicativo ele vai ter uma marca. Né? Então, outra propriedade intelectual. Né? Ou seja, tem que saber se essa marca está disponível a registro. Né? Se
para aplicativos e softwares, tem a possibilidade de registro. Né? Então, tem que fazer uma consulta junto ao banco de dados do NPI para ver se há possibilidade de registrar. Né? No caso de softwares, né, tem que se olhar a caixa de pertinência, 09, existem desenvolvimento na classe 42, e manutenção também, porque o registro de marca ele é feito por número de classes. O NPI classifica toda atividade, produto ou serviço por número de classe. Então, eu vou ter que saber a qual classe o meu produto ou o meu serviço se enquadra, né, para fazer essa consulta para ver se há viabilidade do registro. Né? Estando ok, não tendo nada parecido, semelhante, suscetível de causar erro, dúvida ou confusão, se adentra com um processo aí junto ao NPI para concessão de uma marca. O processo hoje dura cerca de 1 ano, publicado o pedido de registro da marca, ele vai ser facultativo a oposições de terceiro no prazo de 60 dias. Caso ocorra, o titular pode se defender através de uma manifestação. Caso não ocorra, a marca vai direto para julgamento, onde a NPI vai proferir uma sentença na decisão de deferir o pedido de registro da marca, aprovando. Ela vai ter validade durante 10 anos, prorrogáveis sucessivamente. Perfeito? Há uma exceção, uma excludente. Né? Por exemplo, podem existir marcas idênticas registradas em classes diferentes. Eu sempre utilizo como exemplo a marca Atlas, que existem pincéis Atlas, elevador Atlas, editora Atlas, transportadora Atlas. É a mesma marca Atlas registrada em diversas classes diferentes. Né? Ou seja, nunca vou sair de casa querendo comprar um pincel e vou acabar comprando um livro. Né? Meio, ou elevadores Atlas, por exemplo. Eu nunca vou querer sair comprando um elevador, vou comprar um pincel. Então, há essa possibilidade de marcas idênticas estarem registradas em classes diferentes. Tu tem a Tintas Renner e a Lojas Renner, é outro exemplo. Boa, Né? boa. Mas há um excludente de tudo isso, que são as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome. Né? Para te ter ideia, uma marca, esses tempos eu estava pesquisando para um cliente, né? Estava querendo uma marca que tinha, dentro dos elementos, a expressão Lupo, L-U-P-O. Né? As meias ali. Exatamente. E, para minha surpresa, né, olhando os julgamentos dentro do NPI, é uma marca de alto renome, todo mundo que estava pedindo dentro da classe para bebidas, né, estavam tendo seus processos indeferidos justamente porque é uma marca de alto renome e tem possibilidade por registro de marca em artigo específico da LPI 9279. Ou seja, são marcas tão famosas, tão conhecidas, que há através da lei, Rodrigo, uma proteção maior. E não adianta botar um 2Ps, uma letra diferente, porque é a semelhança que é julgada, né? Exatamente. Né? É a mesma, por exemplo, assim, é o mesmo caso de querer registrar a marca Xuxa com CH. O que nos importa é a fonética. Né? A lei, ela deixa muito claro, né? No artigo 124, elenca ali todos os incisos, o que é ou não é registrável como marca. Né? Nós temos ali o inciso 19, que deixa muito claro o seguinte: possibilidade de erro, dúvida ou confusão. Né? Então, a qualquer proximidade, e assim, além da lei, nós temos as diretrizes de análise de marca, que normalmente é atualizada pelo próprio NPI, né? Onde se estabelece regras de julgamento. Né? O que o NPI interpreta a respeito de cada artigo e cada inciso da lei. Então, o profissional atuante na propriedade intelectual, às vezes se depara muito com a lei, esquece de analisar também o que está escrito nesse manual. Nós tivemos uma edição atualizada recentemente com a entrada do governo Bolsonaro, que é muito esclarecedor. Né? Nós tivemos muitas atualizações dentro do NPI. Antigamente, o NPI não publicava nem suas decisões. Ele colocava só o seguinte: não te dou o registro da marca por causa do inciso 19, artigo 104. E você tinha que bolar, né? Tentar inventar alguma coisa para recorrer de uma rescisão que não... Hoje é diferente, o NPI já publica, né? E te fornece a possibilidade de fazer o download via internet de uma decisão bem concebida, bem fundamentada administrativamente para você recorrer. Coisa que antigamente nós trabalhávamos sempre no adivinhômetro. Nós temos que adivinhar o que o NPI achava. No achômetro. E o que acontecia, assim, o NPI só colocava, te indefiro por causa do registro número tal e tal. Era assim que acontecia. Ou, por exemplo, uma das piores decisões de recurso administrativo que nós tínhamos é assim, a marca, que nós pegamos o inciso 6º do artigo 124, né? A marca é composta por caráter genérico, comum ou simplesmente descritivo de produto. Ponto. Né? Quando, na realidade, não tinha, às vezes, relação. Né?
Ou então nós pedimos uma marca mista, com uma logomarca, que tinha um cunho distintivo próprio, enfim. Então nós tínhamos que realmente nos virarmos nos 30 para recursos administrativos. Hoje a coisa está bem melhor, graças a Deus. Nossa, que legal. Rodrigo, indo já para o nosso finalmente também, né? Já ocupando o teu precioso tempo aí nessa segunda. Então, eu queria que já você deixasse uma mensagem final, né? Então, já dentro dessa área da propriedade industrial, propriedade intelectual, explicando o que você pode estar nos ajudando, o que você pode estar assessorando, vendendo um pouco também do seu know-how nessa área de propriedade intelectual, de toda a sua família, e agora com a base em Santa Catarina também, em Porto Belo. Então, isso é bem importante, mas inclusive com clientes sendo atendidos aqui também no sul de Santa Catarina. Conta um pouco para a gente e vende um pouco o teu serviço agora. Isso. Bueno, eu trabalho na RMIP, Rodrigo Monteiro, Propriedade Intelectual, sou sócio fundador. Né? Nós atendemos aqui no sul de Santa Catarina grandes empresas como Copobras, Giasse, Vigilância Radar, a Vale Energético, dentre diversas outras empresas. Só colocando o Giasse Supermercados, né? Aqui no sul de Santa Catarina, a nossa experiência ela vem mais de 25 anos, né? Atuando dentro da área. Então, o que eu posso deixar como garantia da RMIP, como fundador e como CEO, é uma excelência na prestação do serviço aos nossos clientes. Né? Eu costumo falar para todos, nós jamais entraremos em uma causa perdida. Nós não temos por que enganar um cliente hoje, sendo que amanhã nós teremos aí despacho no processo, negando o registro de uma marca ou negando um pedido de patente. Né? Ou de desenhos industriais, que seria também um outro caso muito interessante de nós tratarmos. No nosso tempo, infelizmente, é pouco para tamanhos assuntos que são a propriedade intelectual. Né? Esses 25 anos me trouxe capacitação, né, e excelência na prestação de serviços. Tanto é que nós temos aí uma média muito grande de depósitos de marcas, desenhos industriais e patentes aqui no Brasil. Tanto no Brasil como no exterior. Né? Lembrando, nós não trabalhamos apenas no Brasil, nós trabalhamos com registros de marca também no exterior, seja a Comunidade Europeia ou qualquer país do globo terrestre. Nós temos agentes cadastrados junto ao escritório, né, e a reciprocidade em demandas de serviços, né, tanto como depósitos de pedidos em outros países, nós enviamos aos nossos agentes, como recebemos também, né, esses serviços. Né, lembrando, também fizemos pedidos internacionais de patentes através do Patent Cooperation Treaty, que é o contrato de cooperação de matéria de patentes, né, que facilita ao titular e uma ampla proteção do seu pedido de patente a nível mundial. Né? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, nosso site é www.rmip.com.br, tá? Ou se digitar lá rodrigomonteiro.com.br, acaba sendo direcionado para o site da empresa. Né? Nós temos aí diversos profissionais à disposição, né? Assessoria jurídica completa, pericial e administrativa junto ao NPI. Que legal. Só uma curiosidade, o IP é de... Intellectual Property. Ah, tá certo. É o inglês, eu estava tentando desesperar que é inteligência. Ah, perfeito, perfeito. Nós temos aqui no Brasil o costume de grandes escritórios utilizar o IP, né? Então, foi uma decisão em conjunto de utilizar, em vez de Rodrigo Monteiro PI, né, usar o IP. Né? Então, é rmip.com.br. Né? Até por questão dos agentes no exterior, todo mundo se identifica como IP. Então, como nós queremos continuar nesse segmento, né, com a mesma grandeza que sempre prestamos aos nossos agentes exteriores, já foi adotado desde o início essa simbologia e terminologia. Perfeito, legal. Rodrigo, quero mais uma vez agradecer, então, pela nossa exposição, esse grande aprendizado nessa pouquinho mais de meia hora, 40 minutos aí que a gente está conversando. E tenho certeza que nós vamos ter futuros projetos pela frente aí, em parceria com o Dr. Francisco aqui também. Né? Temos essa área industrial aí bastante crescente, um mercado bem evoluído aí que também para atender. Tem a parte de tecnologia, nós estamos também agora essa semana aqui com uma novidade também, na parte de atender alguns empreendedores que estão criando seu negócio.
Então, nós estamos também trazendo à tona alguns conteúdos, algumas informações nesse sentido. A parte também do mercado imobiliário, do direito urbanístico também, que é um outro segmento bem alta nesse setor. E quero contar com você nos próximas lives, nos próximos conteúdos, sempre com um grande aprendizado, um grande conteúdo aí do Rodrigo, da família Monteiro, aí, que é fantástica. Queria te agradecer, Felipe, aí, pela oportunidade. O doutor Francisco, que eu conheço já de longa data. Sim. Você imagina que eu cheguei em Criciúma e eu tinha 21, 22 anos. Foi quando eu conheci. Claro, hoje eu estou com 23 anos. Passou um pouquinho, né? Passou um pouquinho. Pode ter certeza que faz mais de 10 anos. Né? Nós atendemos em conjunto também uma grande empresa aí no sul de Santa Catarina. Tivemos oportunidade de trabalharmos juntos, né? Resolvemos alguns pepinos para os clientes. Né? Então, pode ter certeza que a minha próxima ida, que não vai ser daqui a muito tempo, não. Acredito que em questão de 2, 3 semanas eu devo estar indo para a região para visitar alguns clientes. Com certeza marcaremos, né? Eu já estava em compromisso com o Dr. Francisco, porque a gente se falou nesse meio tempo. E ele disse: Rodrigo, tu tem que vir aqui, marca para vir. Só que a gente está numa corrida. E olha, graças a Deus, a nossa área, nós somos privilegiados, né? Eu costumo falar, o pessoal que trabalha, que é atuante com a propriedade intelectual, pelo menos eu e o pessoal do escritório, fomos privilegiados, né? Porque nós podemos trabalhar de casa, né? Primeira questão, estamos protegidos, né? Conseguimos trabalhar junto aos clientes através de videoconferência, né? Então, nós não podemos reclamar, né, o atuante da propriedade intelectual ou propriedade industrial apenas a respeito do que decorre do nosso segmento. Porque eu não tive problema nenhum em dar seguimento ao meu trabalho, ao meu serviço que eu faço há 25 anos. Né? Eu dou um jeito através do telefone, eu tenho um computador, eu tenho uma internet, eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer para os meus clientes. Tá? Então, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, né? Porque diferente de outros amigos, colegas de profissão... Quem depende de eventos, né? Eventos, né? Parte de turismo, né, Rodrigo? Eu tenho uma colega, na realidade, colega de colegial, tá? Que ela tem empresa que ela alocava ônibus turísticos. Tá? Tu imagina, claro, tem ela, a gente vê, porque, claro, ela expressa nas redes sociais, a gente vê. Tu imagina que ela tinha uma frota de 19 ônibus. Né? E não se aliviou IPVA, não se aliviou nada, né? E o setor parado. Né? Então, por isso que eu digo e agradeço a Deus sempre. Né? Todo dia quando eu acordo, quando eu fecho uma autorização, quando eu consigo dar prosseguimento nos meus negócios, eu agradeço muito. Né? Que nós somos privilegiados. Tu imagina esse tipo de pessoa. Eu também tenho casos de amigos e amigas que têm bares, que tinham hamburguerias, só que os bares dependiam das pessoas irem ao bar. Porque a grande atração era a parte musical, o hambúrguer, era algo que complementava a renda, mas o que saía bastante era a questão das pessoas saírem, se divertirem, tomar um chopp, tomar uma cerveja, tomar um drink, que também foram muito afetados. Então, claro, a gente pede, né, que essa vacina que já veio, já está aí, que seja o mais rápido distribuído, porque a gente volte ao normal, para que essas pessoas aí, que de uma maneira ou outra, movimentavam a economia. Claro. Né? Investiram muito em seus negócios, né? E a gente vê também, por exemplo, no caso, eu, além de agente da propriedade industrial, sou músico, né? Desde pequeno, toquei em banda marcial, de colégio, sou fissurado por música, então eu trabalho com o que eu gosto, né? Porque eu trabalho muito com artista também. Então, a gente já teve casos no Rio Grande do Sul de suicídio de músicos. Há um aumento muito exponencial de suicídios de músicos no Rio Grande do Sul. Isso ninguém fala. Para te ter ideia, se criou no Rio Grande do Sul uma live chamada Live Rock Festival, que está indo para a sua 3ª edição. Tá? Esse festival, que eu estou fazendo jabá gratuito aqui, ele tem como objetivo único e exclusivamente arrecadar dinheiro e alimento, tá? Para músicos e principalmente uma galera que ninguém viu, as pessoas que estão por trás dos músicos, que são os técnicos de som, tá? Que são o pessoal que montava palco, operário de mesa, né?
Então, nós temos por trás disso muita gente que ficou sem receber, né? Então, esse Live Rock Festival, ele teve a primeira edição logo no início da pandemia, eles arrecadaram 4 toneladas de alimento e deram só para esse pessoal, tá? E eles já estão indo para a terceira edição, só que são amigos meus, eu conversando com eles, eles trancaram um pouco porque o pessoal está com medo até de fazer as lives. Tendo visto o índice de mortes. Mas por que ela... Isso. O que acontece, Felipe, tá? Desculpa. Lá no Rio Grande do Sul, o primeiro Live Rock Festival foi apoiado pela Prefeitura de Cachoeirinha, pela Prefeitura de Gravataí, que são duas grandes cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Né? Os principais músicos do Rio Grande do Sul, tá, apoiaram o festival e foram para o festival, que seguia todos e eram rigorosos os protocolos de segurança. Né? Tanto é que para a Prefeitura autorizar o Live Rock Festival foi tudo dentro dos protocolos. O problema, Felipe, é que no Rio Grande do Sul há um surto muito grande e muita gente... Agora não tem como tu falar que não tem alguém próximo que passou por esse tipo de problema. Né? Então lá o que ocorreu foi justamente isso. O que está acontecendo é os músicos estão com medo porque se dividia o mesmo palco para fazer a live. Né? Embora todo mundo fosse higienizado, enfim, tivesse aquele tapetinho, era tudo. Só que agora o pessoal está temeroso, inclusive, de ir. Então já estava estudando a possibilidade de fazerem 2 palcos alternativos, só que mesmo assim. Né? Então, o que era para acontecer e o que está acontecendo em virtude da pandemia, né? Há coisas bonitas sendo feitas, mas agora também há um pouco de temor a respeito de tudo, porque também morreu, esses tempos atrás, um grande produtor musical do Rio Grande do Sul, Alex Hines, que é um amigo nosso do Rio Grande do Sul. Então é todo mundo com o pé atrás, né? Mas, se Deus quiser, a coisa vai passar, vamos bola para frente, né? Todo mundo vacinado, todo mundo protegido, e que vai dar tudo certo, com certeza. Esperamos aí que até o final do ano esteja todo mundo imunizado. É isso aí. Rodrigo, então é só rezarmos, agradecemos a Deus por tudo que, né? Tudo tem um propósito, é que eu sempre digo, né? Nada é por acaso, a gente está passando por tudo isso, mas a gente tem que ter uma lição, tem que ter um aprendizado, o quanto a gente tem que evoluir e quanto um depende do outro, né? Então, eu dependo de você na parte de propriedade, você depende de mim, o Dr. Francisco, e assim por diante, a nossa sociedade é uma comunidade, então a gente precisa sempre um do outro para a gente poder chegar a um lugar comum, né? Então, nossa, muito legal esse teu depoimento também, essa parte da parte artística, que realmente a gente sabe do quanto está sofrendo, o quanto é temerário também, e o quanto a gente precisa também do incentivo político para que isso possa ser, pelo menos, amenizado em partes, né? Como você citou ali, a questão de PVAs, a questão de situações esdrúxulas pequenas que podem estar fazendo uma grande diferença para uma família, né? Então, isso é um grande pensamento. Rodrigo, muito obrigado novamente. Então, a gente espera a próxima e, de repente, quem sabe, fazermos um evento presencial aqui em Criciúma também, falando um pouco sobre essa parte da propriedade intelectual. Eu, Felipe, te agradeço o convite, estou sempre à disposição, tá? Agora está na minha agenda, né? Minha próxima passada aí, a primeira pessoa que eu dou uma passada, sem dúvida, serão vocês, né? Tanto do Francisco, como tu como pessoa, já é parceiro há tempo, já não é de hoje que a gente trabalha junto, né? E pode ter certeza que eu sigo à disposição aí, seja presencialmente, seja no meio virtual, né? Que propriedade intelectual pulsa aqui dentro, né? Não só como trabalho, mas é um amor que eu tenho pelo que eu faço, né? E sigo à disposição. Pode ser palestra, pode ser convite, para qualquer evento, enfim, estarei sempre à disposição e sempre é um grande carinho receber o amigo aí. Show de bola. Um abraço, obrigado. E lembrando que essa live vai ficar salva aí para quem quiser acompanhar. E depois também nós vamos colocar no canal do YouTube. Nas próximas edições aí nós vamos estar noticiando também mais conteúdos muito relevantes aqui dentro do Francisco Advogados. Grande abraço, boa semana para todos aí. Valeu, Rodrigo. Valeu, abraço. Abraço.